Olá, seja bem-vindo, aluno, seja bem-vinda, aluna, à aula de hoje. Eu sou a professora Cristina Plug e nesta aula vou abordar as técnicas artísticas do desenho, o material indicado para cada técnica e alguns exercícios propostos. Técnicas artísticas do desenho. Seja bem-vindo, aluno. Seja bem-vinda, aluna. Nesta aula, iremos aprender sobre as técnicas artísticas. Iniciando no desenho. Materiais para o desenho. O papel mais adequado, lápis e lapiseiras, a caneta nanquim, a borracha, prancheta 4, sketchbook, mesa para desenho, o carvão, lápis de cor, apontadores e estiletes. Desta forma, cada técnica ou material que você opte por utilizar proporcionará um resultado diferente. Além do mais, irá requerer uma tratativa diferente por parte do desenhista. A prática do desenho pode ser desenvolvida por meio de diversos materiais, os quais necessitam de conhecimento para melhor manipulá-los. Esta aula elencará cada material, bem como as suas particularidades, e ainda trará muitas dicas para facilitar a sua escolha. Alguns materiais são tradicionais e outros contemporâneos, que associados às diversas técnicas existentes, levam a um resultado satisfatório. Bem, iniciando no desenho. O desenho é um suporte artístico ligado à produção de obras bidimensionais. E neste sentido, o desenho é compreendido tanto como processo quanto como resultado. Materiais como lápis, o carvão, os pastéis coloridos e mesmo aquarela foram criados e eram exclusivamente utilizados para estudos, quando o artista não podia levar seu cavalete, mas desejava fazer um registro de uma paisagem, por exemplo. Vamos retroceder um pouco. Então lembremos que o desenho, na pré-história, ou a arte rupestre, foi a mais antiga representação artística da história do homem, sendo que os mais antigos indícios dessa arte são datados de 40 mil anos antes de Cristo, no período Paleolítico Superior, e eram representados por pinturas e desenhos gravados em paredes e tetos das cavernas. Nesta imagem, a pintura do Paleolítico está localizada na Gruta de Lascaux, em Dordogne, na França, e demonstra que o homem pré-histórico sentia a necessidade de se expressar por meio de desenhos. Primeiramente, é importante salientar que o modo visual constitui toda uma estrutura de elementos que, como a linguagem, podem ser utilizados para compor e compreender mensagens em diversos níveis de utilidade, desde o puramente funcional até os mais elevados domínios da expressão artística, conforme nos assinala Dondes 2003. Sendo assim, o desenho é o processo pelo qual uma superfície é marcada e aplica-se sobre ela a pressão de uma ferramenta, que pode ser um lápis, carvão, nanquim, grafite, pastel, caneta, pincel e, por meio destes materiais, fazer surgir pontos, linhas
e formas planas. Por fim, o resultado deste processo é a imagem e pode ser nomeada de desenho. As técnicas artísticas do desenho estão intimamente ligadas aos materiais utilizados para executá-las. Papel, borracha, lápis de cor, a lapiseira, o carvão, caneta nanquim, os quais conheceremos um a um nesta aula. O papel mais adequado. Para dar início a um desenho, primeiramente é necessário conhecer os tipos de papel, e cada papel serve melhor a um propósito. Além do tipo de folha, também é preciso observar a gramatura do papel. A gramatura equivale à massa representada em metros quadrados, pois o papel pode ser composto por celulose, aditivos e cargas. Nesse sentido, os papéis mais encorpados conferem maior estabilidade ao desenho, suportando tintas como aquarela, porém são mais difíceis de dobrar. A respeito dos tipos de papel e para que são indicados. O comum é opaco ou A4, apergaminhado, offset ou papel sulfite. É comumente utilizado em impressoras. Apresenta muitas cores, tamanhos e pode ser encontrado em diferentes gramaturas, variando entre 50 e 160 gramas. Costuma absorver bem o pigmento de lápis de cores, mas não é indicado para tinta aquarela. Transparência, antiaderente, o papel manteiga, também conhecido como papel sulfurize ou papel croquis. É ideal para os primeiros traços do seu projeto. Conta com uma boa transparência e absorve bem a tinta da caneta nanquim, o grafite do lápis HB e o hidrocor. Contudo, também não é indicado para o uso de tinta aquarela, pois não permite correções no desenho. Fino e firme, semi-transparente. O papel vegetal é semelhante ao papel manteiga, porém um pouco mais espesso. Possui grande resistência ao tempo, permitindo raspagens e correções. Porém, não deve ser dobrado, pois as marcas podem prejudicar as cópias. Fotográfico, deslizante. O papel opaline oferece a superfície ideal para quem busca por um aspecto de fotografia. Essa folha também é indicada para quem ainda tem dificuldades na hora de finalizar um desenho, pois sua textura é menos áspera, auxiliando a caneta a deslizar com mais facilidade sobre o papel. Resistente. O papel do tipo canson possibilita a utilização de tinta aquarela, pois apresenta gramaturas que variam entre 140 e 200 gramas. Uma dica: evite usar blocos granulados para desenhos coloridos. Eles são rugosos e, ao forçar o lápis para preencher as lacunas, você poderá provocar rasuras. Para aprender a usar cores, fazer sombras ou trabalhar com traços mais firmes, dê preferência a papéis lisos. A respeito de lápis e lapiseiras. É importante levar em conta
a gramatura do papel, pois é fundamental para fixar o traço na superfície. Lembrando que o grafite também tem peso na qualidade final do desenho. Os grafites com pontas mais rígidas oferecem mais firmeza para os esboços. Em relação ao desenho utilizando lápis, o tipo HB pode ser utilizado para fazer esboços, enquanto o 4B e 6B devem ser usados para trabalhar efeitos de luz, sombra e contornos. Todavia, ao utilizá-los, é necessário cuidados para não borrar o desenho. E neste caso, é recomendado finalizar com as canetas nanquim. Veja que interessante. Tendo em vista a necessidade de explorar os tons de cinza e facilitar a prática do desenho, o químico Nicolas Jacques Conté criou e patenteou o processo moderno de produção de lápis, misturando grafite em pó com argila, que depois de moldados eram endurecidos em alta temperatura. Isso possibilitou a aplicação de diversos tons de cinza com menos esforço e melhor aproveitamento. Essa variedade de tons de grafite possui características que facilitam a atividade de desenhar. Sendo assim, existem numerações que atribuem trabalhos específicos para cada um. O HB é usado mais para o desenho técnico. O B e o 2B, usado para esboços. O 3B, ideal para a textura da pele. O 4B, para pelos e cabelos. O 5B, usado para as sombras. Do 6B ao 9B, usado para sombras mais escuras. Em resumo, os lápis utilizados para desenhar possuem diferentes graduações, que se destinam basicamente a 3 finalidades: esboço, preenchimento e acabamento. Os modelos identificados com a letra H, do inglês, que significa duro, são utilizados para a elaboração inicial do desenho, ou o esboço. Hard, pois produzem traços mais claros. Os lápis com a letra B, de blackness, ou negritude em português, são mais macios e indicados para fazer as linhas de definição. Como exemplo, uma obra em grafite do artista Rick Fortson, produzida em 2010. As lapiseiras são ligeiramente mais finas e por isso são capazes de produzir efeitos mais delicados. Para os iniciantes no desenho, é indicado o uso de um grafite 07. Um traço mais fino, preciso e limpo. Para o desenho técnico, por exemplo, são perfeitas. No desenho artístico, elas também têm o seu lugar, para reproduzir a textura de cabelos e de pelos, por exemplo. As lapiseiras possuem minas de diâmetro 0,3 mm, que são indicadas para linhas e detalhes bem pequenos. As minas de diâmetro 0,5 mm são as mais básicas. As minas de diâmetro 0,7 mm, melhores para escrever. As minas de diâmetro 0,9 mm é melhor para as manchas do que as anteriores. A 3B até 9B é usada para trabalhos de grande formato. A respeito das canetas nanquim.
Possui uma ponta rígida, bem porosa, a qual é utilizada para absorver melhor o pigmento, criando um atrito mais suave na folha. Esta caneta é ideal para realizar traços precisos e acabamento, pois seu traço transfere um efeito contínuo ao desenho, tornando-se um modelo ideal para a finalização. Essa ferramenta é uma ótima opção tanto para iniciantes e profissionais, pois está disponível no mercado em diversas marcas e modelos, os quais variam entre importantes quesitos como tipo de ponta, força do pigmento e a espessura. Muito utilizadas em projetos de arte e desenhos. Essas canetas exigem cuidados e habilidades na hora do manuseio. Afinal, o pigmento negro dessas canetas é extremamente fluido e possui secagem rápida. A caneta nanquim foi criada a partir da utilização da tinta nanquim pelos chineses para o desenho, a escrita e a pintura, há mais de 4.500 anos. Nesse sentido, os artistas da época aplicavam a tinta nanquim em pedaços de seda através de pincéis de madeira ou bambu. E apesar de ter sido criada na China, a tinta ficou conhecida por meio dos japoneses. Caracterizada por ser bastante fluida, possui uma forte cor negra e ser de rápida absorção quando aplicada no papel. A tinta nanquim era originalmente extraída das glândulas de tinta de moluscos como polvos e lulas, que produzem o pigmento como mecanismo de defesa. Porém, atualmente a tinta nanquim é produzida a partir de uma mistura de cânfora, gelatina e pó escuro, fuligem de carvão ou negro de fumo. As pontas dessas canetas possuem variação de espessura entre 0,3, 0,5 a 0,8. As 3 primeiras gradações são ultra finas, indicadas para definir detalhes delicados em desenhos, bem como criar traços particulares. As 0,2 e 0,4 são medianas, indicadas para os traços comuns. Já as mais grossas, como a 0,8, podem ser utilizadas para preencher as áreas maiores da obra. É necessário salientar que há diferenças entre as pontas da caneta nanquim. A ponta das versões descartáveis tende a ir abrindo conforme o uso, além de não possuir aberturas traseiras para substituição do refil, tendo, portanto, uma vida útil inferior. Já as de aço são mais resistentes ao uso exaustivo da caneta como ferramenta de desenho, podendo ser recarregadas sempre que necessário, contribuindo para sua durabilidade. Como exemplo da utilização da caneta nanquim, temos a obra do artista Tezuka Osamu. Ayako é uma trilogia escrita por Osamu Tezuka, em que o deus do mangá conta a história do Japão no pós-guerra, através da história da família Tenji, a borracha e a correção dos detalhes. Os detalhes e como corrigir? Havendo a necessidade de apagar o grafite do papel, o ideal são as borrachas de látex, do tipo que esfarela quando raspada contra a folha. Entretanto, existe uma desvantagem nesse tipo de borracha, que além de fazer mais sujeira, ela pode arrancar camadas do papel, e isto pode ser percebido nas áreas posteriormente recobertas com grafite. Sendo assim, as borrachas plásticas são menos porosas e marcam menos o papel, mas só devem ser usadas sobre traços de lápis mais duros,
os da linha H, pois podem arrastar o grafite do lápis macio, os da linha B, borrando o desenho. Sendo assim, há as borrachas que são uma mistura desses dois modelos e por isso são consideradas as melhores para apagar desenhos. Nesse sentido, segue um detalhamento de algumas borrachas disponíveis para auxiliar a prática do desenho. Iniciando pela borracha de vinil, mais conhecida como borracha plástica. A borracha de vinil é bastante eficiente para apagar traços. A sua textura macia permite uma boa absorção do grafite e preserva bem o papel. Diferente das borrachas escolares, ela não esfarela, criando pouco resíduo na hora de apagar. Uma dica: experimente começar a apagar uma área pigmentada pela borda do desenho, fazendo a borracha passar pela parte branca do papel e em seguida pelo grafite, retornando para a parte branca e assim por diante. Veja, esse movimento de vai e volta ajuda a limpar a borracha e a não manchar o desenho, tornando o apagamento mais eficiente. A borracha branca. Apesar do nome, esse tipo de borracha é encontrado em diversas cores, sendo a branca a mais conhecida. Elas são borrachas mais duras e vêm com a promessa de apagar até traços de caneta. Na verdade, esse tipo de borracha é mais abrasivo. Portanto, em vez de absorver o pigmento, ela rasga o papel. Assim, é recomendado usar com cautela para não danificar a superfície do desenho, ou ainda não a utilizar. Porém, os papéis com gramaturas maiores se dão melhor com esse tipo de borracha. O lápis borracha. Como o nome já diz, esse tipo de borracha vem em formato de lápis e deve ser apontado à medida em que é usado e desgastado. É mais recomendada para apagar linhas finas e pequenos detalhes do desenho. Não possui bom desempenho em áreas altamente pigmentadas, sendo desaconselhável, porém pode servir como esfuminho, uniformizando as tonalidades de cinza no caso de um desenho realista. A borracha elétrica. Esse tipo de borracha é muito eficiente para apagar traços, mas por ter a ponta fina, não é o mais recomendado para áreas amplas. Ela apresenta bom desempenho ao apagar pequenas áreas e é muito boa para clarear detalhes, fazendo pontos de luz com bastante precisão e pouco esforço. O ponto fraco da borracha elétrica é a necessidade de ter baterias extras, pois elas podem descarregar quando menos se espera. As canetas borracha são também um instrumento interessante. Podem ser usadas para apagar linhas ou detalhes muito pequenos nos desenhos técnicos e para retirar linhas de grafite do papel, criando o efeito de reflexo sobre áreas escurecidas, como, por exemplo, para simular a luminosidade em cabelos escuros, por exemplo. Há ainda outra ferramenta muito útil para este fim, o limpa-tipos, originalmente usado para apagar caracteres criados pelas máquinas de escrever, os tipos. Esta borracha parece uma massinha de modelar e serve para retirar o excesso de grafite do papel, facilitando o posterior uso da borracha ou mesmo para suavizar áreas onde se colocou muito grafite, para tornar o desenho mais uniforme.
termo em inglês sketchbook significa caderno de rascunhos ou um caderno para sketches, esboços. Sendo assim, esses cadernos são utilizados principalmente por diversos profissionais como designers, ilustradores, artistas e arquitetos para esboçar qualquer tipo de coisa, desde desenhos de paisagens e representações urbanas até insights durante uma conversa ou anotações de uma reunião. Os sketchbooks se caracterizam por não possuírem regras para o uso, ou seja, as páginas podem ser preenchidas de maneira aleatória, não seguindo nenhuma lógica ou linha de pensamento. O conteúdo de cada sketchbook é único e representa a vontade momentânea do seu criador. Todavia, é importante ressaltar que o sketchbook não é um diário tradicional. Este caderno de rascunhos é um objeto que auxilia a reunir diversos processos criativos, técnicas de desenho e esboços diversos. A prancheta A4 é tipicamente usada para suportar papel com uma mão ao escrever sobre ela com a outra, especialmente quando outras superfícies de escrita não estão disponíveis. Um suporte portátil usado para fazer desenhos de projetos em geral, arquitetura, instalações, estrutura, entre outros. É utilizada com folhas soltas que podem ser presas na prancheta. Existem alguns modelos de prancheta. A primeira é uma prancheta comum com um prendedor em acrílico para o papel. Outra é com inclinação e com regulagem de altura. Desmontada fica plana e fina como uma prancheta comum. A última, mais completa, com régua e também é uma maleta que serve para guardar e transportar os materiais de desenho. Você deve procurar uma prancheta que se adeque às suas necessidades. A mesa de desenho é uma ferramenta fundamental para estudantes e profissionais do desenho e da ilustração. Desenhar requer se dedicar várias horas em uma mesa horizontal e pode ser cansativo. As mesas de desenho, por serem reclináveis, evitam o cansaço, facilitam o traço e contribuem para a melhor concentração. A razão mais importante para utilizar uma mesa de desenho é para prevenir dores e lesões no pescoço e coluna. Desenhar em uma mesa horizontal pode te obrigar a adotar posturas pouco saudáveis, algo que pode ser evitado com uma mesa inclinada. Existe uma grande variedade de mesas de desenho, cada uma pensada para uma determinada atividade artística ou profissional. Existem modelos mais simples, mais estáveis e robustos. Alguns fabricantes oferecem também a possibilidade de adquirir a parte superior e os pés separadamente. A escolha deverá ser feita em função de como será utilizada. Sendo assim, conhecer os tipos existentes ou suas características básicas são fatores essenciais para escolher a mesa de desenho adequada. O carvão é considerado uma das manifestações artísticas mais clássicas e tradicionais, sendo que o desenho com carvão era uma prática bastante comum na época das cavernas e permanece até os dias de hoje no mundo das artes. Nesse sentido, a técnica de desenho com carvão é simples e bastante flexível,
possibilitando traços amplos e a cobertura de grandes superfícies com sombra. Existem dois tipos de carvão, em lápis e barra. O desenho com carvão também pode ser utilizado como esboço para pinturas a óleo ou acrílicas e para o desenvolvimento de cenários murais. Isso porque o carvão se solta com facilidade, deixando apenas traços ou manchas suaves que servem como guias para o trabalho. Esse tipo de desenho pode ser realizado em diferentes superfícies, como diversos tipos de papel, cartão e tela. Vale ressaltar ainda que o carvão tem melhor aderência em superfícies rugosas. Sendo assim, em função dos trabalhos feitos com carvão serem bastante frágeis, é recomendado que ao final do desenho seja aplicada uma camada de spray verniz próprio para fixar o carvão. Algumas obras em carvão. A primeira, produzida pelo artista Gustave Courbet, intitulada Artist at his Easel, Artista em seu cavalete, produzida nos anos de 1847 a 48. Trata-se de carvão sobre papel, medindo 554 por 335 milímetros. Outra obra é do artista Edgar Degas. Trata-se de um esboço, intitulada Dancer Adjusting Her Slipper, dançarina arrumando sua sapatilha. Foi produzida no ano de 1874 e trata-se de lápis, carvão e lápis branco sobre papel, medindo 327 por 245 milímetros. Outra obra é do artista Wendell Rocha. Trata-se de um artista maranhense que se especializou em arte realista. O lápis de cor. Os lápis propiciam ao artista iniciante ou experiente um traço único, pois são materiais com uma série de atributos como atoxicidade, leveza e fácil manuseio. Podem ser à base de cera, modelos escolares tradicionais, à base de óleo, conhecido como giz, apresentam corpos de madeira, à base de goma, solúveis em água, ou seja, os lápis aquareláveis. Para apontar os lápis, pode-se fazer uso de apontadores ou estiletes. Apontadores comuns pode-se conseguir vários efeitos dependendo de quão afiado ou longa você quer a ponta do lápis. Mas, geralmente, os lápis deverão estar bem apontados em todos os momentos. Os apontadores elétricos são os mais indicados tanto para lápis de cor como para lápis grafites. Isso se você quer as pontas sempre perfeitas e afiadas, porém são muito caros. Os estiletes. Poupa de ficar apontando várias vezes em curto tempo, pois é feito pontas longas e não muito afiadas. É ideal para áreas muito pequenas que exigem uma precisão dos riscos ou uma pintura bem delicada. Algumas técnicas podem ser utilizadas, como por exemplo, o uso do sombreado. Pode-se conseguir o efeito de sombreado usando a lateral do lápis ou com a ponta bem afiada. O tracejado, linhas realizadas de forma rápida, regular, com diferentes espaçamentos. O cruzado, linhas tracejadas sobrepostas.
e que são excelentes para dar efeito de textura. Circular, sobreposição de cores com linhas circulares, dando efeito de textura. Contornos curtos, traços curtos seguindo uma direção específica, contornos curvos de forma a imitar cabelos ou gramados, com o uso de duas cores densamente sobrepostas. Podem ser realizados efeitos de sombras e ricas texturas. Esfuminho é um rolo de papel em forma de lápis que tem como função tornar mais uniforme o grafite, mesclando a pintura até ficar homogênea. Esse material é mais indicado para o lápis grafite, mas nada impede que seja utilizado em pintura com lápis de cor. O lápis branco, utilizado sobre o papel colorido, com a mesma técnica do uso de outras cores. Como exemplo, a obra da artista Hedler Rooney com lápis de cor. A respeito dos apontadores e estiletes. Em geral, para muitos artistas, o lápis é a principal ferramenta para criar os mais diversos trabalhos artísticos. Dessa forma, durante o processo de criação, é essencial apontar o lápis de maneira correta para garantir traços mais firmes e precisos. Alguns modelos de apontadores. O apontador comum, muito utilizado nas escolas. O apontador comum é manual, portanto, pode ser encontrado com ou sem recipiente para armazenamento de resíduos. As principais vantagens deste modelo são o seu baixo preço e facilidade de uso. Vale lembrar que é importante ter atenção ao apontar para não deixar o grafite irregular. Utilizar o apontador comum é muito simples. Basta colocar o lápis no furo do dispositivo e girar várias vezes até afiar a ponta. É importante manter o lápis reto para evitar o excesso de pressão e a quebra da ponta. Para conferir se a lâmina do apontador está em boas condições, é importante analisar a madeira em torno do grafite. Importante se atentar, pois um apontador afiado deixa a madeira uniforme. Já um apontador com lâmina cega deixa a madeira irregular e com farpas. O apontador de manivela. Esse equipamento é um dispositivo mecânico que aponta o lápis assim que a manivela é girada em sentido horário. Para ter o melhor resultado, com esse tipo de apontador, a dica é inserir o lápis no furo do dispositivo e empurrar de forma leve enquanto movimenta a manivela. O apontador elétrico é um dispositivo de fácil manuseio e de maior precisão, deixando a ponta do lápis mais afiada e ser utilizado corretamente com uma linha bem definida. No entanto, é preciso ter atenção durante o uso, para evitar que o acabamento fique irregular. O primeiro passo antes de utilizar o apontador elétrico é conferir se a ponta do grafite está centralizada. Caso contrário, a extremidade não terá o formato cônico normal. Após apontar o lápis, vale utilizar um pano seco para limpar os resíduos do grafite. Por fim, o estilete. Para muitas pessoas, o estilete é considerado a melhor ferramenta para apontar lápis. Isso porque,
a lâmina é capaz de deixar a ponta fina ou bastante para fazer detalhes com maior precisão. Para apontar o lápis com estilete, é preciso começar com uma pequena incisão na madeira, na extremidade do lápis. É necessário muito cuidado. Deve-se empurrar a lâmina do estilete com a ajuda do dedão, no sentido da ponta. Este movimento vai removendo aos poucos as lascas da madeira, sem exigir muito esforço. O lápis estará pronto para uso, quando cerca de 1 centímetro do grafite estiver exposto na extremidade. Papel lixa. A lixa é uma boa opção para afiar a ponta do lápis quando o grafite estiver muito desgastado e arredondado. Para isto, basta pressionar toda a lateral da ponta do lápis na lixa, fazendo movimentos para cima e para baixo até deixar o grafite afiado. Esse tipo de ponta é ideal para fazer detalhes e fios. Caro aluno, cara aluna, chegamos ao fim desta aula, em que percorremos um longo percurso, durante o qual foi apresentado técnicas artísticas, iniciando no desenho, materiais para o desenho, o papel mais adequado, lápis e lapiseiras, a caneta nanquim, borracha, prancheta A4, sketchbook, mesa para desenho, carvão, lápis de cor, apontadores e estiletes. Espero que tenha aproveitado essa aula ao máximo, bem como seus conteúdos. Nos encontramos na próxima aula. Bons estudos! Chegamos ao fim desta aula de desenho de observação e perspectiva. Se ficou alguma dúvida, você pode assistir a essa aula quantas vezes você precisar. E você ainda tem todo o material de apoio disponível para consulta na plataforma. É importante você ver todo esse material. Bons estudos e até a próxima aula!